Olá, nós reservamos um tempo para fazermos uma análise sintetizada a respeito dos 7 pecados capitais e seus contrapontos. Hoje, finalmente, nós chegamos à análise também sintetizada do último dos pecados capitais. A libertinagem é o 7º e o último dos pecados capitais e o 2º dos pecados da carne. A libertinagem é o pecado mais picante e mais popular. Até Tomás de Aquino fez uma definição do que é libertinagem. Abre aspas. Praticamente é o maior dos prazeres e cativa a mente mais que qualquer outro pecado. Então, na concepção de Tomás de Aquino, a libertinagem é praticamente o maior dos prazeres e também é o pecado que mais cativa a mente. A libertinagem é muitas vezes dissecada em termos de seus componentes, como a promiscuidade, a pornografia, o adultério, o incesto, a sedução, a prostituição, o estupro. Ela é ainda descrita como um vício contrário à natureza. Mas em seu âmago, a libertinagem é a idolatria do sexo, uma expressão imoral e irrefreável do impulso sexual. Ela acontece até mesmo nas relações sexuais lícitas, quando o objeto do desejo não é o parceiro ou a parceira sexual, mas o prazer ou os serviços que o parceiro ou a parceira pode proporcionar. No entendimento bíblico, o sexo é naturalmente bom, assim como o alimento. Em nossa cultura, obcecada pelo sexo, cultua-se o prazer sexual e a beleza física, integrando a identidade, o vestuário, o estilo de vida e a posição social. Todavia, essa sensualidade grosseira nas capas de revistas, nos romances e nas novelas, e em muitos filmes e shows televisivos, é sempre uma sexualidade ilusória, alimentando, portanto, outros pecados, como a raiva, proveniente da frustração, e muitas vezes o pecado da inveja. No Sermão do Monte, Jesus enfatiza a destruição interna da libertinagem. Ele direcionou suas palavras àqueles que se achavam sexualmente justos por não violarem de maneira estrita o mandamento, mas que, no entanto, seguiam uma mulher com os olhos. Em contraste, Jesus enfatiza que o mero fato de um indivíduo não cometer adultério com certa mulher não significa que a relação com ela, quanto à sexualidade, é como deveria ser ou que ele é verdadeiramente sexualmente puro. Isto não é meramente um assunto da ação do corpo, mas dos pensamentos, do coração e da mente. A relação sexual é um ato que, fora do casamento, é enganoso e danoso. O casamento é o único ambiente totalmente voltado ao doar-se a si mesmo. O contraponto da libertinagem é a pureza de coração. Enquanto a libertinagem é antiética e irrestrita, a pureza de coração é a devoção ética e disciplinada do coração. Enquanto a libertinagem cega e dissipa nossa força, a pureza de coração é uma concentração intensa de força, além de ser perspicaz. Pureza significa verdadeiro, autêntico, simples,
totalmente ele mesmo e, portanto, purificado e limpo. A famosa afirmação do filósofo Søren Kierkegaard é esta, abre aspas, pureza de coração é querer somente uma coisa. Pureza de coração é querer somente uma coisa. Portanto, amar a Deus com amor puro, transparente, simples, não adulterado e total é o contraponto da libertinagem e da idolatria do prazer sexual que a acompanha. Para que haja uma melhor compreensão da bem-aventurança que estamos contrapondo com o pecado da libertinagem, gostaria de analisar com você a palavra grega para pureza, kasaros. Kasaros. Primeiro, em seu sentido original, significava simplesmente limpo. Podia ser usada, por exemplo, em relação à roupa suja depois de ter sido lavada. Segundo, era usada normalmente para designar o trigo que foi separado da palha. Terceiro, aparecia frequentemente em companhia de outro adjetivo grego, akeratos. Essa palavra pode ser empregada, por exemplo, para designar o vinho ou o leite que não foram adulterados mediante a adição de água, ou o metal puro, sem mescla de liga alguma. O significado de kasaros, portanto, é sem mescla, não adulterado, sem liga. Assim sendo, poderíamos traduzir a bem-aventurança da seguinte maneira: bem-aventurado é o ser humano cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque este é o ser humano que verá Deus. É muito importante recordar como advertência que, se mediante a graça de Deus conservarmos limpos os nossos corações ou, mediante o pecado, enchermos de sujeira, estamos determinando nossa futura capacidade ou incapacidade para ver a Deus. Se enchermos o nosso coração de pureza ou se enchermos o nosso coração de sujeira, estamos determinando nossa futura capacidade ou incapacidade de vermos a Deus. Gostaria de concluir nossa reflexão com um texto escrito pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 21 ao 25. Assim nos diz a Bíblia, assim nos diz a palavra de Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidou com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Não vale a pena vivermos neste mundo caótico, imerso em trevas, a parte da pessoa bendita de Jesus Cristo. Só Ele pode nos libertar dos impulsos carnais. Só Ele pode nos libertar deste pecado horrendo. Só Ele pode nos dar um coração puro. E quando temos de fato um coração puro, nós estamos nos capacitando
para ver Deus. Portanto, eu quero te exortar a se empenhar, a adquirir um coração puro, porque isto te dará o ingresso para ver Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.